Bom, vamos lá, Grupo Ciência do Espírito. Nós vamos fazer esse vídeo um pouquinho antes hoje, né? Em função dos horários aqui da faculdade, dos novos horários, né? Para não fazer também depois, muito tarde, né? Vamos fazer já. Está bastante frio aqui em Curitiba, aliás, bastante, né? A reflexão de hoje é bastante pontual e rápida em função dessas demandas. Nós chegamos a escrever ontem uma espécie de um contozinho, né? Imaginando uma criança e no ano de 2050, né, chegando para o seu bisavô, que é alguém que podia, hoje tem a nossa idade, né, tem entre 20 e 40 anos de idade, ou 20 e 50 anos de idade, hoje em dia. Lá em 2050, essa criança, nessa hipótese aqui de simulação, para a gente refletir na nossa lógica de estudar o ser humano sob o aspecto da evolução material, portanto, científica, o que a ciência sabe nos dizer, nos ensinar sobre isso, e a evolução espiritual, que é a vinculação com a doutrina espírita, o moderno espiritualismo, né, que estuda, né, essa filosofia, este ser que somos nós como um princípio inteligente, um princípio espiritual, e que está, uma vez criado, né, ele começa uma caminhada, uma longa jornada, com sucessivas reencarnações, com contato com a matéria para fazer desenvolver a própria matéria. Então, o impulso, quando um espírito reencarna, você tem a fome, a sede, não é? Isso já coloca o espírito em movimento, né? Então, na nossa pré-história, na nossa história enquanto sociedade, a gente percebeu que o ser humano avança, ele começa a caminhar pela própria necessidade que tem de começar a caminhar, depois do aleitamento materno, a criança vai crescendo, vai aprendendo com os pais a se virar, a sobreviver, né? Naquela época, os coletores, né, a caça, depois a agricultura, né? O homem sempre teve que trabalhar, ocupar-se, né, com as questões materiais, a fim de se evoluir espiritualmente, né? Ocupando-se com as questões materiais, em convivência com o nódulo social, né, a família social, as comunidades, né, os grandes impérios, as nações, né, que operam e trabalham juntas a fim de que todos possam crescer. Então, o desenvolvimento material ele é sempre precedido, né, ou ladeado pelo desenvolvimento espiritual. E nessa historinha aí, fictícia, né, essa criança lá em 2050 pergunta para o seu bisavô, para o seu avô: "Vô, é verdade que no início do século, do milênio, que é essa fase que nós temos entre 2000 e hoje em dia, 2018, os rios das cidades eram poluídos?" Sim, é verdade, né? Havia pessoas que saíam pelas ruas num trabalho braçal, puxando um carrinho, coletando restos e sobras dos outros? Sim, é verdade. As empresas produziam, criavam produtos e embalagens, isso podia poluir, desastres ambientais, e quase não tinha muito problema para as empresas? Sim, é verdade. As pessoas tinham medo de caminhar na rua, nos países, especialmente nos países subdesenvolvidos, né, ou abaixo do Equador, né, ou em vários pontos da Europa também, a dificuldade, o medo de à noite, né, você voltar para casa, fazer uma caminhada a pé. Sim, é verdade, né? Nós temos medo de caminhar na rua sozinhos, em alguns horários, de pegar um ônibus sozinho. É verdade que nós temos um contingente, né, tão gigantesco de desvios, de corrupção. Se somarmos as verbas públicas e privadas desviadas, você fatalmente alimentaria todas as crianças do planeta, né? Sim, é verdade. Podia imaginar em 2050 que tudo isso faz parte da verdade. É verdade que se você somar os 50 esportistas que mais ganham patrocínios das grandes empresas, a quantidade que eles ganham, somada ao lucro dessas empresas, daria para alimentar e mudar o panorama de todo o mundo? Sim, é verdade. É o nosso modelo, né? Verdade que há muita violência doméstica e algumas são denunciadas, né, ou a autodenúncia ali da família, né, e a Lei Maria da Penha funcionando, e um conjunto gigantesco que não chega nem na Maria da Penha, não chega a fazer o boletim de ocorrência, e ela sofre. Sim, é fato, é verdade. Há uma quantidade gigantesca de pessoas que ainda não sabem ler e escrever, e outras que são jovens, estão na escola, mas com dificuldade de ler e escrever. Sim, é verdade. As cadeias feitas para abrigar 4, 5, 6 presos, que tem 30, 40 presos. E esses dias, uma das facções brasileiras falou que a cadeia, por ser como é para eles o berço de atração
de novos criminosos, eles fazem ali a matrícula dos novos criminosos, né, a fim de ganhar corpo, a facção. Tudo isso acontece, né, enquanto a gente vive no nosso mundo atual. E assim como quando a gente olha 50 anos atrás, que tinha crianças trabalhando em indústrias, e nós achamos aquilo impensável, há 50 anos atrás, os casais, era comum o senhor, né, o maridão, saía e voltava uma semana depois, de festar, gandaiar, e as mulheres não tinham como reclamar, elas eram quase subservientes, né? Há 50 anos atrás. Hoje parece um absurdo olhar 50 anos atrás, né, e perceber que nós avançamos tanto nesses últimos 50 anos. É como olharmos nessa projeção 50 anos à frente, ou ali, arredondando para 2050, 30 anos à frente, e nós perceberemos que para as crianças daquela geração, que nascerão naquela época, essa nossa lógica dos rios poluídos, né, de haver esse exército de catadores, empresas que poluem, né, esse consumo desvairado, né, os medos, os receios, as síndromes. E nós olharemos lá no futuro, para o passado que é hoje em dia, com aquele olhar de estranheza, né, porque nós avançamos, né, fatalmente avançamos. E lá no futuro não permitiremos que as situações hoje em dia são corriqueiras. Nós passamos do lado dos rios, eles são poluídos, ninguém pode nem pescar um peixinho lá, e achamos isso normal. As crianças dessa geração futura não acharão isso normal. Assim como as crianças de hoje em dia não acham normal uma criança trabalhar na indústria, que era normal nos anos 30, nos anos 40 até, aqui no Brasil, antes da vigência da CLT, do Código Civil, e assim por diante. Então, o resumo dessa provocação, né, do pensamento de hoje, ponto. O mundo tem essas questões pendentes, ambientais, sociais, econômicas, misérias morais, né? E esta lógica dos rios poluídos reflete exatamente o estado espiritual das pessoas que aqui habitam, nós todos, né? Aqui haverá primeiro espíritos melhores para depois haver um rio despoluído? Não, é provável que a sociedade aprenda uma fase de muito avanço intelectual, né? Nas ciências, as descobertas, as tecnologias, a integração, né? A explosão dos cursos, do conhecimento. E o próximo passo, que não é sempre de imediato, às vezes leva um tempo, é o progresso moral. É essa inteligência toda de jovens formados nas faculdades, nos cursos, perceberem que a profissão deles só valerá